campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Mais uma vez estamos aqui para conversar com base em um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 24. E o item é o item 4. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem a esclarecer. Daí, dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora de estação, não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque, chegado a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé. Então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Então, é importante, né? Sem a luz da razão desfalece a fé. Né? A doutrina espírita, ela tem um dos seus princípios, que é a fé raciocinada. A gente saber por que a gente acredita, né? E para que a gente possa, né, fazer proveito, né, para que a gente possa desenvolver essa fé, é preciso que o conhecimento venha na época correta, na época apropriada, em que nós estamos, na idade correta, espiritualmente falando, para poder interpretar, para poder entender e aceitar, para poder raciocinar a respeito daquele conhecimento. Isso é muito importante. E já naquela época de Jesus, né, as pessoas que andavam, né, sempre atrás de Jesus, que eram denominados o vulgo, né, aquelas pessoas, elas ainda não estavam em condições de entrar, né, de posse do conhecimento que Jesus trazia. Mas eles não ficavam sem nada, né? Quando Jesus dizia, quando eles chegavam perto dele, ele dizia que eles aprendessem a amar ao próximo, honrassem pai e mãe, que eles cumprissem os mandamentos, que é como que uma espécie de preparação para que viesse depois, né? Todo conhecimento, ele, na verdade, ele precisa ter uma certa sequência. Então,
o terreno do coração daquelas pessoas precisava ser arroteado, num primeiro momento, pelo trabalho dos 10 mandamentos, e depois os outros conhecimentos, quando chegasse o momento, a maturidade, eles pudessem aproveitar. Então é importante a gente fazer a gente entender que Jesus ele não lançava o conhecimento dele a esmo. Ele sempre observou o grau de maturidade daquelas pessoas que se aproximavam dele. Já em compensação, quanto aos discípulos, ele já tinha condições, por eles já terem uma certa evolução moral, espiritual, eles já tinham condições dos mistérios já irem penetrando devagarinho, né? E essa questão de só falar, de que eles falavam, né, com os discípulos, ele já falava diferente, de uma maneira mais profunda do que ele falava com o vulgo, é quando Nicodemos vai visitá-lo à noite, né? E Nicodemos chega lá e ele diz que ele sentia, que ele sabia que Jesus ele estava com a verdade, que o que ele dizia era verdade. Ele diz para Jesus, mas que ele não conseguia entender como a questão como que ele voltaria, como ele nasceria de novo. Ele não conseguia entender. E aí então ele foi procurar Jesus. E Jesus, né, vendo que ele não tinha condições de entender, ele não diz nada, né? Ele não explica mais que isso. Ele não explica. Aí, quando o Nicodemos vai embora, Jesus fala sobre a reencarnação com os seus discípulos tranquilamente. Então, a gente vê que Jesus observava, assim, esse preceito da verdade ser dita de acordo com as condições que cada pessoa tem, né, de receber e fazer um bom uso. E naquela época, por exemplo, quando Jesus diz, ele diz assim, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Os discípulos perguntam para ele, mas por que o Senhor lhes fala? Por que ele falava por parábola com o vulgo? Já que não era costume eles falarem com parábola para com as pessoas mais simples, né? Que isso era a linguagem do rabinato e que eles não costumavam falar com as pessoas, né? E a gente sabe que era porque eles queriam dominar, né? Eles usavam aquele conhecimento para dominar e não para libertar as pessoas. Mas Jesus dizia, né, Jesus respondeu, né, que ele falava por parábolas, mas que eles não entenderiam. E a gente pode até fazer uma analogia, né, que com as parábolas, né, como se fosse um conhecimento, né, na verdade era um conhecimento que eclodiria mais tarde. É um conhecimento que estava ali stand-by, né, como a gente diz, esperando que quando aquelas pessoas estivessem em condições, aquele conhecimento faria sentido. Naquele momento não fazia sentido aquilo que eles ouviam de Jesus, né? Agora, o ensinamento do básico, do pai, amar o pai, amar a mãe, né? Dos mandamentos, isso fazia sentido para eles. Isso Jesus nunca deixou de falar. Ele sempre falou. E a gente entende que seria como que uma preparação para que, quando chegasse a hora, esse outro conhecimento que ainda estava velado fizesse o sentido. O coração daqueles homens, daquelas pessoas, daquela época, estava sendo preparado, né? Com o básico, e depois viria o entendimento, né, mais completo. Já a questão de Jesus não falar tudo também para os seus discípulos,
É porque ele esperava, né? Ele sabia que mais tarde ele prometeu, né, antes de retornar à pátria espiritual, que mais tarde viria o Consolador prometido que explicaria o resto que não tinha condições, né, de entender naquele momento. Então havia uma distinção entre o vulgo e o vulgo e os discípulos. E mesmo os discípulos, a eles ainda não era dito tudo, porque ainda precisava que o tempo passasse, né? Que viesse, então, o Consolador prometido, que aí restabeleceria as coisas. Né? Então, isso é muito importante. E esse cuidado, né, que Jesus tinha em ver, né, o grau de compreensão das pessoas, né, o grau de adiantamento, é o mesmo que nós temos que ter, né, quando nós vamos passar essa doutrina para outras pessoas. Mas também é no sentido, né, de que nós não é que que a gente vá doutrinar os outros, não é nesse sentido, porque nós podemos sim, né, acender a nossa candeia, acender a nossa luz através do nosso comportamento. Emmanuel diz, né, no livro Pensamento e Vida, que a gente só pode dizer que entendeu um assunto quando a gente consegue demonstrar no nosso comportamento. Então, o nosso comportamento deve falar mais alto, deve ser uma luz que se acenda do que propriamente as nossas palavras. Porque muitas vezes, com certeza, as pessoas ainda não estão em condições de entender. Mas, e como Jesus diz que uma luz demasiado, né, clara, muitas vezes ela pode deixar a pessoa deslumbrada, mas não quer dizer que vá esclarecer. Né? E o nosso comportamento, ele é uma luz que vai iluminar no nosso lar, vai iluminar no nosso trabalho, né? Onde nós estivermos, numa parada de ônibus, numa situação, e nem sempre naquelas situações que estão calmas, em momentos de dificuldade, aquilo que a gente já conseguiu internalizar em termos de paz, de harmonia, de saber que mesmo em meio a um tumulto, nós podemos nos manter em paz e doar a nossa compreensão, o nosso entendimento, nós podemos fazer isso sim, podemos e devemos, né? Então, o nosso lar, ele é uma candeia, onde o nosso comportamento vai acender uma luz da compreensão, do entendimento, da paz, né? Porque nem tudo nós temos condições de resolver. Às vezes as situações elas estão demasiadamente intrincadas e o tempo é o melhor medicamento. O tempo, a paz de espírito e, antes de tudo, a confiança em Deus. Né? Tem uma música muito bonita que diz, né, que Deus ele não dá uma pedra ao filho que pede pão. Né? É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Então, nós orarmos para que nós possamos encontrar as soluções para aqueles problemas que nos afligem, né? E, se não encontrarmos ainda, permanecermos em paz, permanecermos em harmonia, o nosso coração, naquela harmonia, naquela paz que a gente já tem condições de expressar. Isso é muito importante, a nossa harmonia, a nossa empatia, né? A nossa solidariedade, tudo isso são luzes que nós podemos acender no nosso caminho e que vão iluminar outras pessoas que estejam ainda sem condições de entender, né? De compreender a dor, a dificuldade. E como é importante a gente aprender a ver através da dor um bem, ver um bem, ver que Deus não nos deixa desamparados, né? Que muitas vezes alguma dificuldade que nós estejamos atravessando, ela é como que
o não, né, que nós estejamos recebendo é aquilo que a gente pediu. Porque muitas vezes nós sabemos que nós planejamos o nosso reencarne, aqueles que tiveram condições. A gente sabe que a gente planejou, que a gente viria com tais e quais dificuldades, e o esquecimento através do qual a gente passa, ele é tão sério mesmo, que a gente chega aqui, quando a gente passa por aquela dificuldade, que a gente disse que ia resistir à tentação, que a gente teria galhardia para atravessar, quando aquela situação, né, se apresenta para a nossa, que é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, muitas vezes a gente como que recua, a gente se acovarda e fica indignado. E isso foi aquilo que a gente pediu para que a gente não recaísse em situações que não seriam melhores para nós, que não seriam situações que não seriam coisas boas para nós. Porque quando a gente está livre da matéria, nós temos condições de ver o que é bom e o que não é. A matéria, ela muitas vezes nos ofusca o entendimento. Então, nós nos revoltamos e nós não devemos nos revoltar perante aquelas situações que às vezes a gente não tem ainda aquele grau de entendimento, aquela compreensão. E para isso, nós devemos, né, nos refugiar na prece, né, conversar com Deus, conversar com Jesus, para que nós possamos ver, ter olhos de ver aquela situação de uma outra maneira e que a gente possa, sim, recolher aquela lição que ela nos traz. Meus irmãos, nós vamos então, harmonizados, tranquilos, na paz, proceder às preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor. Que esclareçam, que libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros.
Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site